Esta não é a história de uma mulher inocente que perdeu o casamento por causa de um mal-entendido. É a confissão de como eu destruí o homem que mais me amou, de como aprendi a mentir olhando diretamente nos olhos dele e de como transformei uma casa construída com respeito, confiança e anos de esforço no cenário da maior humilhação da vida dele. Também é a história da resposta do meu marido. Uma resposta fria, silenciosa e completamente legal, que não precisou de gritos, ameaças ou violência para acabar com quase tudo o que eu conhecia. Até hoje, em algumas noites, acordo lembrando da última frase que ele me disse antes de sair de casa. Juliana, você não perdeu apenas um casamento. Você perdeu o único homem que teria ficado ao seu lado até o fim. Meu nome é Juliana Mendes e durante quase 20 anos fui casada com Paulo Rocha. Nós morávamos em Houston, no Texas, em uma casa confortável, numa região tranquila, e tínhamos uma filha chamada Beatriz, que estudava em Austin. Visto de fora, nosso casamento parecia estável. Paulo era um homem simples, trabalhador e reservado. Não usava roupas caras, não precisava mostrar dinheiro e nunca levantava a voz para provar que tinha valor. Trabalhava como representante comercial de equipamentos industriais. Viajava pelo Texas vendendo máquinas, ferramentas, peças e contratos de manutenção para fábricas e empresas. Para algumas pessoas, aquele trabalho parecia comum e sem glamour. Eu demorei tempo demais para entender que aquele emprego aparentemente sem brilho havia ajudado a pagar nossa casa, os estudos de Beatriz, nossas viagens, os seguros, os carros e praticamente todas as comodidades que eu havia começado a considerar normais. Enquanto Paulo dirigia durante horas pelas estradas do Texas, visitava clientes, entrava em fábricas e voltava cansado para casa, eu trabalhava como assistente executiva em um grande escritório de advocacia no centro de Houston. Foi lá que conheci Ricardo Valente, um dos principais sócios do escritório. Ricardo era atraente, elegante, rico e tinha plena consciência do efeito que causava nas pessoas. Era casado com Amanda, uma mulher mais jovem, sempre impecável nas fotografias, nos jantares empresariais e nos eventos sociais. Mesmo assim, pouco a pouco, ele começou a prestar atenção em mim. No início eram detalhes pequenos. Ele me pedia para ficar alguns minutos depois das reuniões. Elogiava minha habilidade para resolver problemas. Dizia na frente dos outros advogados que ninguém entendia a agenda dele tão bem quanto eu. Eu fingia não perceber, mas a verdade é que gostava. Gostava de saber que um homem admirado por tanta gente dizia que eu era indispensável. Gostava de sentir que ainda conseguia chamar a atenção de alguém como Ricardo, mesmo sabendo que uma esposa jovem e bonita esperava por ele em casa. Depois vieram as mensagens durante a noite. Ele dizia que tinha enfrentado um dia difícil, que estava cansado e que conversar comigo era uma das poucas coisas que o faziam relaxar. Cada mensagem ultrapassava um limite, mas eu sempre encontrava uma justificativa para não me sentir culpada. Enquanto isso, Paulo continuava esperando por mim em casa. Quando eu chegava tarde, muitas vezes ele já havia preparado alguma coisa para comermos. Cuidava das contas, telefonava para Beatriz, perguntava se eu estava cansada e se precisava descansar. Ele acreditava que ainda estava casado com a mesma mulher com quem havia compartilhado praticamente metade da vida. Mas eu começava a me transformar em alguém que nem eu mesma teria reconhecido alguns anos antes. O primeiro momento em que eu deveria ter percebido para onde tudo estava caminhando aconteceu durante um jantar do escritório em um restaurante elegante de River Oaks, em Houston. Paulo foi comigo. Ele não conhecia quase ninguém e claramente se sentia deslocado entre advogados, empresários e pessoas acostumadas àquele tipo de ambiente. Mesmo assim, tentou conversar, sorriu, cumprimentou todos e fez o possível para não demonstrar desconforto. Ricardo percebeu a insegurança dele desde o começo. Em determinado momento, perguntou o que Paulo fazia. Paulo começou a explicar seu trabalho, mas antes que terminasse, Ricardo fez uma piada dizendo que ele devia ser uma espécie de rei dos parafusos e das ferramentas. Algumas pessoas riram. Ricardo continuou brincando, insinuando que vender peças e equipamentos industriais parecia simples demais para alguém falar com tanto orgulho. Paulo sorriu por educação,
mas eu conhecia aquele homem havia quase 20 anos. Bastou olhar para os olhos dele para perceber que estava constrangido. E então aconteceu a coisa que ainda hoje me causa vergonha. Eu também ri. Foi rápido. Um riso nervoso, quase automático. Mas eu ri. Em vez de defender o homem que havia construído uma família comigo, preferi não deixar meu chefe desconfortável. No caminho para casa, Paulo ficou em silêncio durante quase todo o trajeto. Quando chegamos, ele finalmente me perguntou se eu achava normal outro homem ridicularizar o trabalho dele na minha frente. Em vez de pedir desculpas, respondi que ele estava exagerando. Disse que Ricardo fazia piadas com todo mundo e que Paulo não deveria levar aquilo tão a sério. Ele me observou por alguns segundos e perguntou por que eu parecia tão empenhada em defender um homem que tinha acabado de humilhá-lo. Eu disse que ele estava com ciúmes e que Ricardo era apenas meu chefe. Aquela foi uma das primeiras mentiras realmente importantes que contei ao meu marido. Eu ainda não tinha dormido com Ricardo, mas emocionalmente já começava a abandonar Paulo. Eu já protegia a imagem de outro homem enquanto tratava os sentimentos do meu marido como um problema inconveniente. Depois daquele jantar, as reuniões começaram a terminar cada vez mais tarde. Conversas sobre contratos começaram a se misturar com elogios pessoais, indiretas e mensagens que não tinham qualquer relação com trabalho. Eu dizia a Paulo que o escritório estava atravessando uma fase complicada, que tínhamos clientes importantes, que Ricardo dependia de mim para organizar reuniões delicadas e que eu precisava ficar disponível. Algumas vezes Paulo perguntou diretamente se havia alguma coisa acontecendo entre Ricardo e eu. Eu beijava o rosto dele, dizia que o amava e afirmava que ele continuava sendo a pessoa em quem eu mais confiava. Primeiro escondi uma mensagem. Depois apaguei uma conversa. Em seguida aprendi a deixar o celular sempre com a tela virada para baixo. Também aprendi a mudar minha expressão rapidamente sempre que Paulo entrava no cômodo. O primeiro encontro com Ricardo fora do escritório aconteceu em uma cafeteria discreta, longe do centro. Eu me convenci de que iríamos apenas conversar. Uma semana depois, aceitei jantar com ele em um restaurante do outro lado da cidade, num lugar onde era improvável encontrar alguém conhecido. Depois veio uma suíte de hotel reservada com informações que dificultavam associá-la ao nome dele. Quando finalmente tive coragem de admitir para mim mesma o que estava acontecendo, eu já levava uma vida dupla. Dentro de casa, continuava sendo a esposa de Paulo e a mãe preocupada com Beatriz. Conversava sobre férias, contas, aniversários, reparos domésticos e planos para o futuro. Fora dali, eu era amante de Ricardo. Sentia-me especial porque um homem poderoso estava disposto a correr riscos para me encontrar. Confundi desejo com amor. Confundi segredo com intensidade. Confundi adrenalina com felicidade. Algumas vezes voltava para casa poucas horas depois de estar com Ricardo e agia como se tivesse passado o dia inteiro trabalhando. Paulo me abraçava e eu fechava os olhos, tentando esquecer que talvez ainda existisse algum vestígio do perfume de Ricardo em minha roupa. Ele perguntava como havia sido meu dia e eu contava uma versão inventada, recheada de tantos detalhes que parecia verdadeira. Eu mencionava nomes de clientes, horários de reuniões e problemas que nem sequer tinham acontecido. Quanto mais eu mentia, melhor ficava nisso. Algumas semanas antes de tudo desabar, Paulo precisou viajar para Dallas para encontrar vários clientes. Antes de sair, ele me abraçou por mais tempo que o normal. Disse que ultimamente sentia que eu estava distante, mesmo quando dormíamos na mesma cama. Eu respondi que era apenas cansaço. Ele pediu que eu nunca esquecesse o quanto me amava. Eu olhei para ele e disse que também o amava. A parte mais cruel de tudo isso é que uma parte de mim acreditava naquela frase. Eu amava Paulo pela nossa história, pela família que havíamos construído, pela segurança que ele representava e pela maneira como sempre cuidou de mim. Mas desejava Ricardo pela novidade, pelo perigo e pela forma como ele alimentava meu ego. E eu queria os dois. Queria viver uma aventura sem perder o homem que me oferecia estabilidade. Queria toda a emoção sem enfrentar nenhuma consequência. Assim que Paulo deixou Houston, mandei uma mensagem para Ricardo.
Disse que ele poderia ir à minha casa naquela noite. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava, mas não era arrependimento. Era excitação. Eu sabia que estava prestes a atravessar um limite que ainda não havíamos cruzado. Eu não fazia ideia de que Paulo já desconfiava de mim havia semanas. Ele havia percebido meus horários estranhos, a rapidez com que eu escondia o telefone, minha irritação quando ele fazia perguntas sobre Ricardo e, principalmente, a maneira exagerada como eu defendia meu chefe. Paulo nunca foi ingênuo. Era apenas um homem bom, e eu tinha confundido bondade com incapacidade de perceber o óbvio. Ricardo chegou à nossa casa com uma garrafa de vinho e uma expressão satisfeita. Assim que entrou, olhou ao redor e comentou que finalmente estava conhecendo o território do marido. Aquela frase deveria ter provocado repulsa em mim. Em vez disso, eu ri. Estava tão presa à fantasia daquele relacionamento secreto que não enxergava o desprezo que Ricardo sentia por Paulo, nem a humilhação que eu permitia que acontecesse dentro da própria casa do meu marido. Passamos horas juntos. Mais tarde, dentro do quarto que eu dividia com Paulo, Ricardo voltou a falar dele. Disse que meu marido era previsível, sem grandes ambições e que jamais conseguiria me oferecer o tipo de vida que, segundo ele, eu merecia. Eu deveria ter mandado Ricardo embora naquele instante. Deveria ter lembrado que o homem que ele chamava de comum havia sustentado nossa família durante quase 2 décadas. Em vez disso, apenas pedi que não falasse daquela maneira. E até meu tom de voz foi fraco, sem verdadeira indignação. Ricardo perguntou por que eu ainda estava casada se parecia gostar tanto de estar com ele. Respondi que Paulo era uma boa pessoa, que eu não queria destruir minha família e que aquela relação provavelmente era apenas uma loucura passageira. Ricardo sorriu e disse que muitas mulheres casadas falavam a mesma coisa até perceberem que já tinham atravessado um ponto sem retorno. Na manhã seguinte, Paulo telefonou do hotel em Dallas. Atendi com uma voz carinhosa. Perguntei se ele tinha dormido bem e disse que a casa parecia vazia demais sem ele. Hoje acredito que naquele momento ele talvez já soubesse muito mais do que eu imaginava e simplesmente estivesse ouvindo a própria esposa mentir com uma tranquilidade assustadora. Quando Paulo voltou de Dallas, estava diferente. Não estava agressivo. Não fazia acusações. Pelo contrário, estava sereno demais. Observava mais, falava menos e parecia medir cada reação minha. De repente começou a aparecer perto do meu trabalho para me convidar para almoçar. Propunha jantares, filmes e passeios nos fins de semana. Eu achei que ele estava tentando recuperar nosso casamento sem saber exatamente o que estava acontecendo. Só depois entendi que Paulo estava fechando os espaços que eu utilizava para encontrar Ricardo e observando como eu reagia quando meus planos eram interrompidos. Ricardo começou a me perguntar quando Paulo viajaria novamente. Durante um café da manhã, tentando parecer casual, perguntei ao meu marido se ele teria alguma viagem nos próximos dias. Paulo levantou os olhos lentamente e perguntou: "Você precisa que eu desapareça por alguns dias?" Eu ri rápido demais. Disse que não, claro que não, e que apenas estava perguntando por curiosidade. Ele sustentou meu olhar por alguns segundos e depois respondeu que na terça-feira teria uma reunião em San Antônio e que provavelmente voltaria na tarde de quarta. O alívio que senti naquele momento terminou de me condenar. Na terça-feira, preparei a casa como se estivesse montando um cenário. Escolhi uma roupa nova. Arrumei o cabelo com um cuidado que não tinha havia muito tempo. Usei o perfume mais caro que guardava para ocasiões especiais. Ricardo chegou pouco depois das 8 da noite com vinho e aquela mesma confiança arrogante que, durante meses, eu havia confundido com charme. Ele me beijou na sala como se aquela casa não tivesse memória. Como se aquelas paredes não tivessem presenciado aniversários, doenças, reconciliações, festas, discussões, noites difíceis e quase 20 anos de casamento. Nós não sabíamos que estávamos prestes a assistir ao começo da minha queda. Paulo nunca tinha ido para San Antônio. Ele saiu de casa com uma pequena mala apenas para fazer a história parecer verdadeira, mas voltou para Houston horas depois. E não entrou quebrando a porta. Não apareceu gritando. Não correu para o quarto dominado pela raiva.
É justamente isso que ainda me assusta quando lembro daquela noite. Ele esperou. Esperou até que não restasse nenhuma explicação possível. Quando apareceu no corredor e acendeu a luz do quarto, senti como se o ar tivesse desaparecido. O rosto dele estava pálido. Os olhos estavam vermelhos. Mesmo assim, sua voz não tremia. Ricardo se levantou assustado, tentando se cobrir e procurando alguma coisa inteligente para dizer. Eu comecei a chorar antes de conseguir pronunciar uma palavra. Paulo olhou para mim de uma maneira que jamais esqueci. Não parecia estar olhando para sua esposa. Parecia observar uma desconhecida que, por alguma razão cruel, tinha o rosto da mulher com quem ele havia vivido por quase 20 anos. Não havia fúria descontrolada na expressão dele. Havia tristeza. Uma tristeza tão profunda que me fez sentir menor do que qualquer insulto poderia ter feito. Ricardo disse que talvez fosse melhor todos conversarmos como adultos. Paulo respondeu que adultos assumiam as consequências das próprias decisões e que, a partir daquela noite, nós três conheceríamos as consequências das nossas. Eu disse que aquilo não era amor, que tinha cometido um erro e que tudo havia saído do controle. Paulo olhou diretamente para mim e respondeu: erro é mandar uma mensagem para a pessoa errada. Erro é esquecer a chave dentro do carro. O que você fez foi uma escolha repetida durante meses. Depois se virou para Ricardo. Disse que não precisava ameaçá-lo, não precisava bater nele e muito menos se rebaixar a uma briga. Segundo Paulo, homens cuja vida dependia de reputação e aparência tinham muito mais medo da verdade do que de qualquer soco. Então ele tirou de uma bolsa um envelope grosso e colocou sobre a cômoda. Dentro havia cópias de reservas, fotografias de Ricardo e eu entrando em alguns dos mesmos lugares, registros de horários, recibos e capturas de conversas que eu acreditava ter apagado. Paulo havia contratado um investigador particular depois de confirmar que suas suspeitas não eram apenas insegurança. Ele havia reunido provas, conversado com profissionais, estudado suas opções e organizado cada etapa antes de nos confrontar. Disse que sairia da casa naquela mesma noite e que, dali em diante, eu também sairia da vida dele. Não haveria semanas de discussões, chantagens emocionais, promessas vazias ou segundas oportunidades. Paulo explicou que não colocaria as fotografias na internet e não pretendia transformar aquilo em um espetáculo público. Mas Amanda, esposa de Ricardo, e os responsáveis pelo escritório receberiam as provas necessárias para que ninguém pudesse alegar que ele estava inventando a relação. Eu disse que amava Paulo e que Ricardo não significava nada para mim. Ele respondeu: você destruiu nossa família por um homem que, segundo você, não significa nada. Você percebe que isso torna tudo ainda pior. Ricardo se vestiu rapidamente e saiu. Não me defendeu. Não teve coragem de encarar Paulo por muito tempo. Não pediu desculpas e não disse que assumiria responsabilidade por qualquer coisa. Quando ele foi embora, fiquei sozinha com meu marido na sala. Tentei explicar que eu me sentia ignorada, que a rotina tinha feito com que eu me sentisse invisível e que Ricardo havia me feito sentir atraente, desejada e importante novamente. Paulo ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, respirou fundo e disse: eu teria escutado tudo isso antes. Se você tivesse me dito que estava infeliz, eu teria feito terapia com você. Teria mudado meus horários. Poderíamos ter viajado, conversado e encontrado uma maneira de reconstruir nosso casamento. Mas você não me chamou para uma conversa. Você chamou outro homem para a nossa cama. Antes de sair, Paulo disse que não contaria todos os detalhes para Beatriz. Ele não queria destruir a imagem que nossa filha tinha da própria mãe apenas para se vingar. Quando chegou à porta, olhou para mim pela última vez e falou: essa é a diferença entre nós, Juliana. Mesmo depois do que você fez comigo, eu ainda estou tentando proteger alguém. Então fechou a porta. No dia seguinte enviei mensagens enormes. Prometi sair do escritório, encerrar qualquer contato com Ricardo e fazer tudo o que fosse necessário para tentar consertar nosso casamento. Paulo respondeu apenas uma vez: fale com meu advogado. No trabalho, as consequências chegaram muito mais rápido do que eu esperava.
Ricardo estava furioso porque Amanda havia recebido parte das provas e porque outros sócios descobriram que ele utilizava viagens, reservas e horários ligados ao escritório para facilitar nossos encontros. Ele disse que eu tinha arruinado a vida dele e chegou a afirmar que eu deveria ter controlado melhor meu marido. Fiquei diante dele ouvindo aquelas palavras, e pela primeira vez, consegui enxergar o homem que Paulo parecia ter enxergado desde o começo. Enquanto eu era divertida, conveniente e secreta, Ricardo me tratava como alguém especial. No instante em que me transformei em ameaça para a reputação dele, passou a agir como se toda a responsabilidade fosse minha. Alguns dias depois, o escritório me transferiu para uma função administrativa com pouca participação em assuntos importantes. Meu salário não foi reduzido, provavelmente porque a empresa queria evitar novos problemas, mas perdi minha sala, minhas responsabilidades principais e toda a influência que havia alimentado meu ego durante tanto tempo. Pessoas que antes me cumprimentavam com entusiasmo passaram a diminuir a voz quando eu entrava em determinados lugares. Eu havia me tornado a funcionária que teve um caso com um dos sócios casados e acabou destruindo o próprio casamento. Traí Paulo porque queria me sentir importante e terminei me tornando praticamente invisível no mesmo lugar onde tudo havia começado. A casa ainda era legalmente nossa naquele período, mas a ausência dele parecia ocupar todos os cômodos. Na primeira noite que passei completamente sozinha, fiquei olhando para o teto durante horas e lembrei de todas as vezes em que Paulo levantava durante a madrugada apenas para pegar uma manta porque eu dizia que estava com frio. Quando Beatriz soube que estávamos nos divorciando, voltou de Austin para Houston. No começo tentei usar aquelas frases que as pessoas costumam usar quando desejam esconder a verdade. Disse que casamentos atravessavam crises, que algumas pessoas se afastavam e que raramente existia apenas um culpado. Minha filha me interrompeu. Mãe, não fale comigo como se eu ainda fosse criança. Então admiti. Contei que tinha traído o pai dela e que Paulo havia encontrado Ricardo comigo dentro da nossa casa. Beatriz ficou completamente imóvel. Olhava para mim com uma mistura de dor, decepção e dificuldade para acreditar. Depois fez uma pergunta tão simples que derrubou todas as explicações complicadas que eu ainda tentava construir. Você tinha um homem bom. Por que fez isso? Não soube responder. Existem perguntas tão simples que nenhuma justificativa sofisticada consegue diminuir o peso da culpa. O divórcio avançou rapidamente. Paulo não tentou me deixar sem nada. Não usou Beatriz para me machucar. Não começou uma guerra por móveis, carros ou objetos sem importância. E isso doía mais do que se ele tivesse sido cruel, porque até no final continuava demonstrando mais equilíbrio e dignidade do que eu. Vendemos a casa e dividimos o patrimônio de acordo com as orientações dos advogados e com o que havíamos construído juntos. Eu aluguei um apartamento bem menor em outra parte de Houston. Paulo ficou durante algum tempo em um apartamento perto do trabalho e continuou visitando clientes como sempre havia feito. Na época eu sentia que aquela era a forma dele de me castigar. Hoje entendo que talvez ele nem estivesse pensando em vingança. Paulo simplesmente seguiu vivendo com dignidade enquanto eu afundava no caos que tinha criado. Ele escolheu o silêncio. Bloqueou meu número pessoal e todas as questões importantes passaram a ser tratadas pelos advogados. Quando era necessário falar sobre alguma coisa relacionada a Beatriz, enviava mensagens breves, educadas e distantes. Enquanto eu tentava me acostumar àquela nova vida, Amanda iniciou sua própria resposta contra Ricardo. Ela fez algo que talvez tenha sido muito mais doloroso para um homem obcecado pelas aparências. Durante algum tempo, continuou indo com ele a determinados eventos, sorrindo para fotografias e agindo publicamente com absoluta elegância. Em particular, porém, já estava trabalhando com advogados, separando interesses financeiros, protegendo propriedades e organizando sua saída. Passou a dormir em outro quarto. Dentro do escritório, a situação de Ricardo virou assunto. Alguns clientes começaram a demonstrar desconforto e vários colegas deixaram de defendê-lo com a mesma força. O homem confiante e brilhante que eu havia admirado passou a parecer cansado, irritado e desconfiado. Cada vez que eu olhava para ele, era obrigada a encarar a dimensão da estupidez de tudo o que havia sacrificado.
Meses depois descobri que as consequências ainda não tinham terminado. Ricardo, desesperado para responsabilizar alguém pela própria queda, começou a utilizar contatos comerciais para tentar prejudicar Paulo. Espalhou comentários questionando o profissionalismo dele e tentou convencer algumas pessoas a evitar negócios com meu ex-marido. Quando Paulo descobriu, não foi atrás de Ricardo. Não ameaçou ninguém. Não reagiu com violência. Fez exatamente o que já havia feito comigo. Reuniu informações, procurou especialistas e esperou até ter provas suficientes. Depois organizou uma reunião formal com representantes legais e apresentou documentos sobre tentativas de interferência comercial, comunicações ligadas ao conflito e possíveis danos à reputação profissional dele. O escritório de advocacia, preocupado com um processo e com a possibilidade de perder clientes, pressionou Ricardo para que aceitasse um acordo confidencial. Nunca soube todos os detalhes, mas ouvi comentários de que Paulo recebeu uma compensação bastante significativa. O dinheiro teria sido suficiente para quitar alguns compromissos, investir uma parte e abandonar contratos que já lhe causavam desgaste havia anos. Senti uma vergonha difícil de explicar quando percebi a ironia. O homem que Ricardo tratava como simples e inferior tinha enfrentado tudo com inteligência e paciência. Enquanto Ricardo usava dinheiro e posição para tentar parecer poderoso, Paulo transformou a dor que eu havia causado em liberdade, segurança e possibilidade de começar novamente. Meu apartamento se tornou insuportavelmente silencioso. Comecei a beber vinho barato à noite enquanto passava horas olhando fotografias antigas no celular. Via aniversários, viagens, almoços em família e tardes em que Beatriz ainda era pequena e adormecia nos braços do pai. Encontrei fotografias minhas e de Paulo rindo na cozinha, pintando uma parede, montando móveis e assinando os documentos da nossa primeira casa. Eu havia sido feliz. O problema é que em algum momento deixei de perceber. E algo ainda pior aconteceu. Eu deixei de respeitar o homem que fazia parte daquela felicidade. No trabalho, ninguém mais buscava minha opinião como antes. As poucas amizades que eu tinha ali começaram a se afastar. Minha família tentou ficar próxima, mas nem mesmo as pessoas que mais me amavam conseguiam fingir que eu era uma vítima. Um dia minha mãe segurou minhas mãos e disse algo que me acompanhou por muito tempo. Você é minha filha e eu jamais vou abandonar você. Mas também não posso dizer que tudo isso aconteceu sem que você tivesse feito escolhas. Durante muito tempo tentei me enxergar como vítima da sedução de Ricardo, da rotina do casamento, da ausência de novidade e até do silêncio que Paulo escolheu depois de descobrir a traição. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Eu tinha escrito cada etapa da minha própria queda. Beatriz continuou me visitando, mas nossa relação nunca voltou completamente ao que era antes. Ela perguntava se eu estava me alimentando, insistia para que eu procurasse ajuda profissional e tentava me incluir em alguns momentos da vida dela. Mesmo assim, havia uma decepção em seus olhos que eu não conseguia apagar. Certa tarde, perguntei se Paulo falava de mim. Beatriz demorou um pouco para responder. Depois disse, quase nunca. Mas quando alguém fala de você, ele fica muito quieto depois. Aquilo me fez entender que Paulo ainda sofria. Mas não me deu esperança. Talvez uma parte dele ainda guardasse o amor que havia sentido por mim durante todos aqueles anos, enterrado em um lugar tão profundo que ninguém mais conseguia alcançar. A diferença era que ele tinha decidido nunca mais permitir que aquele amor o destruísse. Paulo trabalhou por mais algum tempo e depois conseguiu reduzir bastante suas atividades profissionais. Beatriz me contou que ele havia comprado uma casa modesta perto do mar, em Santa Bárbara, na Califórnia. Caminhava pela praia pela manhã, tinha feito novos amigos e parecia finalmente aproveitar uma vida mais tranquila. Algum tempo depois, conheceu Teresa, uma professora viúva, calma, gentil e de fala serena. Quando Beatriz me contou que os dois estavam juntos, fingi que estava feliz por ele. Esperei nossa ligação terminar e então chorei como não chorava havia anos. Eu não tinha qualquer direito de reclamar, e ainda assim passei horas imaginando a nova vida deles. Uma parte egoísta de mim queria saber se Paulo ainda pensava em mim. Eu desejava que sim,
mesmo sabendo que desejar isso era outra maneira de colocar meus sentimentos acima dos dele. Paulo e Teresa se casaram em uma cerimônia pequena. Meses depois, vi por acaso uma fotografia no celular de Beatriz. Paulo parecia mais velho. Tinha mais cabelos grisalhos e algumas marcas no rosto que o tempo havia deixado. Mas estava sorrindo com uma tranquilidade que eu não lembrava de ter visto nos últimos anos do nosso casamento. Aquela imagem me destruiu e, ao mesmo tempo, ensinou uma última coisa. O amor nem sempre morre de repente. Às vezes ele continua existindo dentro da pessoa que foi traída, mas muda de direção. Deixa de procurar abrigo no lugar onde foi ferido e encontra outro lugar onde consegue se sentir seguro. Ricardo também não terminou bem. Depois de organizar cuidadosamente sua situação financeira, Amanda se separou dele. Ricardo perdeu parte da influência que possuía no escritório. Deixou de ser chamado para algumas decisões importantes e se transformou em um homem desconfiado, cercado por pessoas que muitas vezes sorriam apenas porque precisavam de alguma coisa. Entre Ricardo e eu não restou amor, desejo ou nostalgia. Restou apenas o constrangimento de saber que havíamos destruído duas famílias por uma relação que nem sequer conseguiu sobreviver às primeiras consequências. Continuei no escritório durante algum tempo, ocupando funções menores e suportando olhares desconfortáveis, até que finalmente pedi demissão. Consegui outro trabalho, mas nunca recuperei completamente a energia que tinha antes. Durante um período, viver para mim parecia morar numa casa sem janelas. Eu acordava, respirava, trabalhava, comia o necessário e sorria quando a situação exigia, mas por dentro quase tudo parecia cinza. Houve dias em que pensei seriamente em telefonar para Paulo apenas para ouvir a voz dele. Mas eu sabia que poderia encontrar silêncio ou algo ainda mais doloroso: a educação distante de um homem que já havia aprendido a viver sem mim. Poucas coisas machucam tanto alguém culpado quanto ser tratado com cortesia pela pessoa que ele destruiu. Hoje, quando conto essa história, não tento me apresentar como inocente. Eu traí meu marido. Menti para ele. Permiti que outro homem ridicularizasse seu trabalho, e em vez de defendê-lo, eu ri porque não queria criar desconforto para a pessoa que alimentava minha vaidade. Levei essa mesma vaidade para dentro da minha casa e depois agi como se estivesse surpresa quando tudo aquilo incendiou a vida que havíamos construído. Paulo se vingou de mim, mas não da maneira que eu imaginava que um homem traído poderia se vingar. Ele não publicou minha vergonha. Não tentou destruir meu nome. Não precisou perseguir minha vida. Minha própria consciência fez esse trabalho todos os dias. Ele não precisou repetir que eu era responsável, porque cada noite naquele apartamento vazio dizia isso por ele. Não precisou me afastar de Beatriz, porque fui eu quem danificou a confiança que existia entre mãe e filha. Também não tentou me deixar sem dinheiro, porque com o tempo compreendi que existe uma pobreza muito pior do que a falta de bens. É perceber que você perdeu uma vida inteira de amor por alguns momentos de desejo, ego, arrogância e emoção escondida. Para qualquer pessoa que pense que uma aventura pode permanecer secreta para sempre, existe uma verdade que aprendi da pior maneira possível. Toda mentira cobra juros. Talvez não seja hoje. Talvez não seja amanhã. Mas chega um momento em que alguém olha para você da mesma maneira que Paulo me olhou naquela noite, e então todas as justificativas que pareciam tão convincentes deixam de fazer sentido. Eu daria quase qualquer coisa para voltar àquela noite no restaurante de River Oaks, quando Ricardo fez piada com o trabalho de Paulo e eu ri. Se pudesse viver aquele momento outra vez, eu levantaria da mesa, seguraria a mão do meu marido e sairia daquele lugar com ele. Na frente de todos, eu diria que ninguém tinha o direito de diminuir o homem que havia passado quase 20 anos construindo uma família comigo. Mas a vida não volta para oferecer finais diferentes a quem fez escolhas erradas. Ela continua. E, às vezes, deixa a pessoa sentada no meio das próprias ruínas, ouvindo os ecos de tudo aquilo que deveria ter protegido. Foi assim que traí meu marido e perdi nossa casa, parte da confiança da minha filha, minha tranquilidade e o único amor verdadeiramente sólido que já tive. Paulo seguiu em frente. Encontrou paz, recuperou a própria dignidade e construiu outra vida.
Eu fiquei com a lembrança da noite em que ele apagou a luz da sala, fechou a porta atrás de si e levou consigo tudo aquilo que, até aquele momento, eu ainda acreditava que jamais poderia perder.